Início da unidade 2, Geometria. O que você vê nessa cena? Você já viu caminhões como estes? E um trem de carga como este? Você já andou em um trem turístico? Se sim, então conte aos colegas como foi o passeio. A unidade 2 inicia na página 34 e página 35. Sólidos geométricos. Nós temos então cilindro, cone, cubo, pirâmide hexagonal, pirâmide triangular, esfera, paralelepípedo, pirâmide quadrangular, prisma triangular. O que são sólidos geométricos? Os sólidos geométricos são objetos tridimensionais. Possuem largura, comprimento e altura e podem ser classificados entre poliedros e não poliedros, corpos redondos. Os elementos principais de um sólido são faces, arestas e vértices. Cada sólido possui sua representação espacial e sua representação planificada, planificação de sólido geométrico. Os nomes dos sólidos geométricos são dados, geralmente, a partir de sua característica determinante, seja em relação ao número de faces que o compõem, seja como referência a objetos conhecidos no cotidiano. Os sólidos geométricos são compostos por 3 elementos fundamentais. Observe: faces. Cada uma das faces do sólido. Cada lado é uma face. Arestas são as retas que unem os lados do sólido. São as linhas que unem cada face. Se chama aresta. Vértices são os pontos de união das arestas. Cada encontro de uma aresta. Agora vamos assistir ao vídeo? Hoje vamos aprender os sólidos geométricos. Vocês sabem quais são os tipos de sólidos geométricos que tem? Preste atenção que nós vamos contar para vocês. Adivinha o que é isso? Sim, é uma esfera. As esferas são como esta bola de tênis. Ou como esta bola de boliche. E aqui temos um cubo. Ele tem 6 caras quadradas idênticas. Os dados são cubos. E essa caixa também é um cubo. Esta figura é um cilindro. As suas 2 bases são planos circulares iguais. O cilindro é como esta lata. Ou como esta vela. Aqui temos um prisma. As bases dele são iguais. Existem muitos tipos de prisma. Esta caixa de leite é um prisma. Como vocês podem ver, as bases são 2 quadrados iguais. Este prisma tem 2 triângulos como base. É como uma rampa. Uau, que rápido! Esta é muito fácil. Com certeza vocês já conhecem. É uma pirâmide. A base é um polígono e os lados são triângulos que se encontram na ponta, que também se chama vértice. Sim, como as pirâmides do Egito. Ou como a oca deste índio. Por último, vou ensinar para vocês o cone. Tem uma base circular e um vértice. O cone é como este chapéu de aniversário. Ou como esta casquinha de sorvete.
Ups! Muito bem! Vamos revisar os sólidos geométricos? Esfera, cubo, cilindro, prisma, pirâmide, cone. Vocês já conhecem os sólidos geométricos? Muito bem! Vamos dar início às atividades, página 36 do livro de matemática do terceiro ano. Para iniciar, observe a forma dos vagões do trem e a forma das cabines e das carrocerias dos caminhões. Todos lembram figuras geométricas conhecidas como sólidos geométricos. E algumas das partes deles lembram regiões planas. Nesta unidade, vamos retomar e ampliar o estudo dos sólidos geométricos e das regiões planas. Regiões planas é o quadrado, o círculo, o retângulo e o triângulo. Assim como estudar o contorno das regiões planas. Analise a cena das páginas de abertura desta unidade. Converse com os colegas e respondam as questões a seguir. As carrocerias dos caminhões da cena têm a forma de qual sólido geométrico? E os vagões do trem? Quais formas? Qual sólido geométrico eles se parecem? Que tipos de produto são transportados por carrocerias como essas e por vagões como esses? Nesta cena, o que tem a forma parecida com a do cubo? As faces visíveis dos vagões do trem têm a forma retangular ou circular? Converse com os colegas sobre mais estas questões. Letra A. Qual destas figuras geométricas dá ideia de sólido geométrico? Qual dá ideia de região plana e qual dá ideia de contorno? Qual dessas é uma figura sólida geométrica? Lembra que a professora explicou que sólido geométrico é a esfera, o cubo, o cone, o cilindro, o paralelepípedo. E as figuras planas são os quadrados, os círculos, os triângulos e o retângulo. Ok? Então, observem essas três imagens e fala para a professora qual é o sólido geométrico. B. E os objetos destas fotos? O copo, ele se parece com qual sólido geométrico? E essa nota, ela parece com qual forma geométrica plana? E o bambolê, ela se parece com qual fórmula geométrica? Podem responder no caderno de matemática.